Olá! E então, na estrela, nós nos reconectamos com a nossa fé. A gente consegue perceber que em alguns momentos alguns sinais aparecem na nossa vida e, mesmo sutis, eles nos tocam. Eles nos revelam algo que apenas a nossa consciência consegue perceber. Algumas coisas que, se você for tentar explicar a outra pessoa, você não consegue passar o sentimento que você teve. Apenas você sabe, apenas você sentiu, apenas você percebeu. Apenas tocou a você. Essa é a estrela. Depois nós caímos na noite da lua. O arcano da lua vai representar a fase de confusão, de incerteza que a gente passa pela nossa vida, onde nenhuma pessoa nem nada conseguirá nos dar as respostas definitivas para as nossas perguntas. Porém, essas respostas costumam vir por sonhos, mas também os sonhos são altamente simbólicos e confusos. Porém, o arcano da lua, como representante dos símbolos nos sonhos, ela deve ser vista como as impressões que os sonhos nos causam. Quando você sonha que está festejando alguma coisa e acorda bem, você não precisa necessariamente interpretar todo o sonho. A impressão que você ficou depois daquele sonho é o que te importa. As vivências oníricas, as vivências dentro dos sonhos, elas são registradas pela nossa consciência como vivências reais. Mesmo que o mundo não veja, mesmo que você sinta que não tem nenhum peso na sua vida, o que você vive em sonho molda a sua consciência também. Se você passa por um sonho, por exemplo, onde você se acidenta e sente todo o acidente de forma extremamente realista, você vai acordar como se aquilo tivesse realmente acontecido. E quando você for dirigir novamente, você já não vai dirigir da mesma forma como você dirigia antes. A sua prudência estará ampliada. Tudo isso porque você viveu aquilo de alguma forma, mesmo que tenha sido apenas a partir de um sonho. Quando você sonha, por exemplo, que está se casando com alguém, você pode acordar com muita alegria, com muita harmonia, com saudade de uma pessoa que nunca existiu, com uma sensação de nostalgia, onde você parece querer buscar viver algo que não existe, que não existiu. Tudo isso é o arcano da lua, e tudo isso é a impressão que o sagrado nos deixa a partir dos sonhos. Então os sonhos, eles têm um papel extremamente importante na nossa evolução. Mesmo que eles não sejam compreendidos, as impressões, elas ficam, elas marcam, elas registram e elas alteram a nossa percepção de vida. Depois de passado por toda essa confusão, essas incertezas da noite, da lua, nós encontramos o sol. O arcano do sol, ele é simples, ele é grande, ele é brilhante. O arcano do sol, ele representa a própria vida, ele representa a própria luz. Mas vamos entendê-lo com mais profundidade. Aqui o arcano do sol foi ilustrado pelo deus Apolo. Apolo é o irmão gêmeo de Ártemis. Então os antigos enxergavam sol e lua como irmãos, sol e lua como amantes, sol e lua como parceiros. Quando nós olhamos para o céu e vemos a lua cheia, ela tem o mesmo tamanho que o sol tem. Então os antigos não distinguiam a diferença do tamanho real entre os dois astros. Eles são gêmeos, segundo a nossa visão. A lua comandando a noite e o sol comandando o dia. Assim como Apolo e Ártemis são irmãos na mitologia grega. Então, enquanto Ártemis estava na floresta, caçando, estava vigiando a noite e protegendo os animais e a natureza, Apolo estava diante do sol. Apolo representa o deus da criatividade, o deus da medicina, o deus da música. Na mitologia, ele tocava sua lira, e a lira, como fonte de música,
representa para nós a música como conexão com o sagrado, por exemplo. Algo que a melodia, a harmonia, a letra nos diz mais do que um livro inteiro, do que uma novela inteira. Então as músicas elas podem ser vistas como o sol concentrado, algumas delas. Abaixo de Apolo nós vemos os girassóis. Os girassóis podem ser vistos aqui como cada um de nós. Quando a gente se volta para o sagrado, quando a gente busca a luz do sagrado, a gente está agindo como um girassol. Aonde o sagrado está apontando? O girassol gira de acordo com a posição do sol. O nosso objetivo aqui então é aprender com Apolo. Ele simplesmente irradiava sua luz a partir da sua criatividade, do seu talento, da sua música. E esse é o sol. O arcano do sol vai representar os momentos onde a gente consegue sentir a conexão com o sagrado, onde ela deixa de ser apenas uma teoria e passa a ser uma clareza, e passa a ser presença. São os momentos na nossa vida onde a gente sente alegria, onde a gente sente que o nosso coração está alinhado, que o nosso coração está pulsando de verdade, quando nós sentimos gratidão verdadeira pela vida. Esse é o arcano do sol. Então, assim como todas as outras etapas do tarô, o sol também é uma delas. Nós teremos os momentos de euforia, de epifania, de clareza, onde nós sentiremos que estamos de acordo com o que o nosso coração pede que nós vivamos. Esse é o sol. Ele é claro, ele é objetivo, ele é simples de ser entendido. Porém, assim como os outros arcanos, assim como o tarô por completo, nós não ficamos para sempre iluminados pelo sol. Então, num dia, numa semana, num mês, numa época da sua vida, você pode sentir toda essa alegria, você pode sentir que o sagrado está com você, que o sagrado é você, que o sagrado te atinge de dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo, de todas as direções, como se você fosse o próprio sol irradiando luz e presença. O arcano do sol vai representar os momentos de vida, de vitalidade, assim como a própria luz do sol representa. Sem ela, não existiria vida. Apolo nos ensina que a reconexão com o sagrado, ela se dá a partir da entrega e do alinhamento. Porém, essa entrega e esse alinhamento também requer conscientização do que nós estamos vivendo. Para isso, a gente teve todas as outras etapas até aqui. Então, nós passamos pelas mortes, pelas torres, nós entramos na caverna do eremita, nós fizemos escolhas junto dos enamorados, nós estruturamos a nossa vida com o imperador, nós reconhecemos a nossa natureza com a imperatriz, e aqui no sol a gente se conecta. Aqui no sol a gente sente que é um ser único, uma criança divina, ao mesmo tempo que nós ainda retornaremos naturalmente às outras etapas. Então o tarô, ao mesmo tempo que ele é uma sequência, ele é uma complexidade onde tudo acontece ao mesmo tempo. Às vezes toda essa vida, essa alegria que você sente em alguns momentos da vida, representada pelo arcano do sol, pode acontecer, por exemplo, depois que você segue o caminho escolhido, dominando as forças interiores, dominando as vozes dentro de você no arcano do carro. Às vezes essa luz toda que você sente, ela acontece justamente depois de toda a confusão, depois de toda a entrega à incerteza da vida. Então você se renova. Porém, essa renovação ela acontece gradualmente, às vezes pontualmente, e nem sempre ela se mantém. Assim como o dia precede a noite, que precede o dia, que precede a noite, o sol não permanece sempre aceso dentro de nós. Então lá na estrela a gente conseguiu sentir a esperança de um novo futuro, a fé de que as coisas dariam certo. Na lua a gente atravessa o túnel escuro e no sol a gente encontra finalmente a luz. Porém, é o momento onde a gente é ensinado que o sagrado existe, o sagrado pulsa no nosso coração,
mas ele não se manifesta apenas dessa forma na nossa vida. E esse é o ensinamento do Arcano do Sol. Quando a gente fala da conexão com o sagrado, geralmente a gente pode pensar que nós viveremos em abundância e alegria, porque assim nós estaremos reconectados com Deus, com a fé, com o divino. Porém, os momentos de escolha, os momentos de suspensão, os momentos de queda, os momentos de fracasso, isso também é Deus. Isso também é o sagrado. Os momentos onde a gente sente a justiça ou a injustiça, isso também é o sagrado. Porém, o Arcano do Sol ele vai representar quando o sagrado se manifesta com clareza objetiva. Quando você não tem dúvidas sobre o seu caminho, sobre quem você é, sobre a sua identidade. Porém, naturalmente, aqui existe um risco. Assim como no mito de Ícaro, onde ele recebeu as asas do seu pai, que era um artesão, e com essas asas ele voou para cima em direção ao sol. Porém, ele chegou muito perto do sol, as suas asas derreteram e ele caiu no mar, se perdendo. O Arcano do Sol vai nos lembrar que, às vezes, nós sentiremos a presença real. Às vezes nós sentiremos que tudo está claro, objetivo e nós poderemos nos apegar a essa iluminação momentânea. É um momento onde a inflação pode acontecer, onde nós podemos ter uma grande autoconfiança e que ela pode se tornar até mesmo excessiva. E toda subida, quando muito elevada, precede uma queda. E aí é um momento onde naturalmente nós podemos cair, ou então nós podemos aprender a navegar também na alegria, sem querer retê-la como única fonte de conexão e de forma de manifestação do sagrado. O Arcano do Sol, por ser o número 19, ele carrega oculto em si 2 outros arcanos. Quando nós somamos 1 mais 9, nós encontramos o 10. O 10 nos leva à roda da fortuna. Quando nós somamos 1 mais 0, nós encontramos o 1. O 1 nos leva ao mago. Então, o Arcano do Sol carrega oculto em si a roda da fortuna e o mago. A roda da fortuna aqui vai representar que a gente precisará passar por vários giros na nossa vida, por vários momentos onde a gente sentirá que está repetindo a mesma situação, para que a luz brilhe, para que o sol brilhe dentro de nós. Então, a roda gira, você vai para cima, você vai para baixo, você vai para um lado, você vai para o outro, e em alguns desses momentos, o sol se manifesta. Você sente o seu alinhamento. Depois a roda gira de novo, e você não necessariamente terá a mesma alegria que antes. Porém, essa alegria voltará posteriormente. A ideia da roda da fortuna oculta junto ao sol é nos lembrar que, uma vez que sentimos o sagrado, seja por qual meio for, em qual momento for, essa situação, essa sensação, esse sentimento, esse momento, ele jamais será esquecido. Ele ficará marcado e a única opção relevante na nossa vida depois disso é buscar essa reconexão mais uma vez. Até que essa conexão se torne cada vez mais permanente na nossa vida. Esse é o nosso objetivo aqui. A gente dar quantos giros forem necessários na roda da fortuna para que, de alguma forma, a nossa conexão com o sol se torne mais permanente e mais constante. Também junto ao Arcano do Sol nós encontramos o Mago. Mas observe bem, agora nós estamos no Arcano 19. Agora nós encontramos o Mago depois de uma longa jornada. Então, o Mago, como Arcano 1, lá no início da jornada, ele nos ensinava que a realidade possui os 4 elementos e que nós devemos discernir o que é cada coisa, nomear a nossa realidade. E a partir dessa nomeação a gente começa a criar. Mas depois de todo esse giro até aqui,
nós encontramos o mago oculto junto ao sol, e isso vai representar que agora nós temos uma consciência. Agora nós temos um sol brilhando dentro da gente, mesmo que de vez em quando fique noite. Agora nós sabemos que a nossa capacidade de criação, ela é ainda mais estreita, porque nós estamos alinhados com o sagrado. Mesmo que momentaneamente essa sensação de alinhamento desapareça, nós sabemos que a vida tem os seus altos e baixos e os seus momentos que são incertos. Os momentos onde nada disso aqui parece fazer sentido. Mas ainda assim, nós não somos mais os mesmos. Nós temos uma consciência, nós sabemos o que é cada coisa. Nós passamos por vários tipos de dilemas éticos, onde nós aprendemos o que nos afasta, o que nos alinha, o que é bom, o que é ruim, o que deve ser feito, o que deve ser evitado. E aqui, junto do sol, a nossa consciência, o nosso mago interior, ele se manifesta com muito mais responsabilidade e capacidade de criação. Isso se traduz no que a gente se propõe a fazer da nossa vida. Aqui a nossa luz está brilhando como a luz do sol. O sol ele pode tanto nos aquecer quanto nos queimar. Tudo vai depender da maneira como a gente se coloca. Nem sempre nós seremos protagonistas da nossa vida. Porém, o arcano do sol nos lembra que ainda assim nós temos o nosso lugar. Ainda assim, mesmo que nós representemos apenas um pequeno raio desse sol, ainda assim nós somos também esse sol. E com isso, depois de toda essa jornada de alinhamento, de entrega, quando o sol brilha, quando o sol pulsa, quando a gente sente que o sagrado é real e que ele existe e que ele é gigantescamente maior do que nós, onde o que nós podemos sentir é apenas honra e glória diante de toda essa imensidão, a gente precisa seguir adiante, porque nós temos mais 2 etapas. Agora é o momento onde a gente encontra o arcano do julgamento.